1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 17, nós vamos passar neste momento então agora para a ceia. Diz assim, olha: entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Em breves palavras, não quero aqui prolongar um sermão, nada disso, mas em breves palavras, às vezes a gente ouve muito assim as pessoas falarem assim: pastor, mas eu posso tomar a ceia? Eu cometi um pecado. Meu irmão, se você não cometeu nenhum pecado essa semana, você precisa rever um pouquinho se você ainda está na terra. Todos nós somos pecadores. Eu estou aqui diante dessa mesa e eu participo dessa mesa exatamente por isso, porque eu sou pecador. Então, se você é um pecador, você é convidado a participar dessa mesa. Você precisa somente entender o porquê você está participando dessa mesa, porque ela é feita para os pecadores. Ela não é para os santos que não precisam de Jesus. Pelo contrário, Jesus morreu por nós pecadores. E a própria palavra de João, na sua epístola, diz assim que aquele que diz que não peca é mentiroso. E possivelmente você durante essa semana pecou. Quem sabe hoje cedo você levantou e já pecou. Você já levantou, ficou apressando a sua mulher para se arrumar. Quando você viu, vocês dois já estavam lá se brigando lá. Mas você está... Já começou o pecado. Já está tudo errado. Possivelmente, talvez, quem sabe, durante a noite você estava sonhando e já sonhou besteira que não deveria. Aí você já acorda de manhã e já pede misericórdia para Deus, não é assim? Senhor, me perdoa porque à noite eu tive sonhos que eu não controlo. Queridos, todos somos pecadores. Nós pecamos constantemente. Você peca, por quê? Porque às vezes você não consegue expressar aquilo que você gostaria verdadeiramente de expressar. Como diz o apóstolo Paulo: o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, o mal que eu não quero eu acabo por fazer. Então, quando nós chegamos neste lugar, a questão não é se você está em pecado, a questão é se você entende o que está aqui nessa mesa. Porque quando Paulo está dizendo assim: entretanto, nisto que agora lhes vou dizer, não os elogio, é porque havia um problema aqui seríssimo dentro dessa igreja. E a questão ela não é de um pecado somente pessoal, é um pecado contra o corpo de Cristo. Aí quando você lê todo este contexto, você vai entender isso. Por quê? Porque quando eles se reuniam para participar da mesa, acontece que cada um deles tratava o outro de uma forma errada, isto é, eles ignoravam as necessidades uns dos outros, eles ignoravam os irmãos. Então um trazia lá determinado alimento, outro trazia determinadas bebidas, e alguns talvez nem traziam porque eram pobres. Você tinha uma igreja misturada entre pessoas de boas condições, pessoas mais pobres e até mesmo escravos, isto é, aqueles que nem sequer tinham nada, mas que estavam ali convertidos a Cristo. Esta era uma igreja muito mista, cheia de coisas. O que acontece é que quando eles se reuniam, aquele que tinha melhores condições financeiras trazia lá um banquete, um belo de um jantar. Ele não dividia, não compartilhava com aqueles que não tinham. Então eles começam a viver uma ceia de uma forma egoísta, individualista. E aí eles estavam pecando contra o corpo de Cristo, porque em vez deles se reunirem para compartilhar, todos se alegrarem, dividirem, eles se reuniam para, na verdade, cada um ficar na sua individualidade, querendo desfrutar do seu jantar. A ceia não era como nós hoje, Você recebe um cálice, aí tem um pedacinho que eu acho que, não sei se é uma bolachinha, um pãozinho, que simboliza para nós, mas neles tinha uma ceia que era uma festa. Então era um jantar praticamente que eles faziam. E durante este jantar, eles, o almoço, enfim, eles celebravam este momento. Então eles tomavam e comiam. E o pecado que está dizendo aqui é exatamente por isso, porque eles estavam divididos. Como é que eu vou dizer que eu sou um com o meu irmão,
se eu sequer compartilho com ele a minha mesa? Então era o que estava acontecendo. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo para eles. E aí nós vamos ler a sequência. Então vai dizer assim, né? Versículo 18: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio. E ele está dizendo até certo ponto eu creio, por quê? Porque ele já estava ouvindo falar disso. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam também conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Então aquelas divergências também iam mostrar quem ali era verdadeiramente cristão, capaz de perdoar, capaz de mostrar um cristianismo. Era uma prova diante deles. Aí ele diz assim: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Então eu chegava aqui, eu trazia minha carne, a minha bebida, aí eu já sabia, né, que o outro irmão não ia trazer, eu já comia logo a minha. Deixa eu comer logo, que antes que vai chegar aquele irmão, vai querer catar aqui o meu, ele não traz. Então eles estavam com o espírito dividido entre eles. E era por isso que aquela ceia, aquele momento de celebração que chamava festa do ágape, né, que era a festa do amor, era contraditória. Então Paulo está chamando a atenção deles para isso. Aí ele fala assim: assim enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Então o outro toma todo o vinho, para que o outro não toma, fica lá grogue, né? Falando a nossa linguagem de hoje, e o outro com sede. Tudo errado. É disso que Paulo está tratando, dessa divisão, desse egoísmo que estava havendo entre eles. Em vez de se reunirem para compartilhar, dividir, se alegrar junto, eles mais manifestavam a divisão existente entre eles. Por isso eu digo, né, o ignorar o outro. Eles não queriam, na verdade, compartilhar e dividir. Aí Paulo vai continuar dizendo: será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Paulo está querendo dizer assim: está querendo jantar? Você não está querendo dividir tua refeição? Já janta em casa, come, se abastece bem, e aí você vem celebrar com os irmãos. Será que você não tem casa então onde comer? Aí você vem aqui e faz isso. Ele está dizendo, você faz o quê? Você despreza, né? Por isso que eu disse, né? Ignora o seu irmão, as necessidades dele. Aí você ainda humilha ele, né? Porque você toma lá um bom vinho, você comeu uma boa comida, o outro irmão não tem condições, você está humilhando aquele irmão que não tem condições, esbanjando na frente daquele que tem fome, que tem sede. Por isso ele está dizendo, como que eu vou elogiar vocês por isso? Aí ele vai falar, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Isto é, eles estavam fazendo aquilo de forma indigna. Se Jesus morreu para que nós sejamos um, se Jesus morreu para que todos sejamos chamados filhos de Deus, nós somos todos irmãos, e aí eu ignoro a necessidade do outro, eu humilho o outro, esbanjando aquilo que eu tenho, e o outro passando necessidade e vontade diante dele. Então Paulo está falando, você está pecando contra o corpo de Cristo, porque você está pecando contra aquilo que Cristo fez na cruz. Cristo nos chamou para sermos um, Cristo nos chamou para nós vivermos em unidade, e aí você está quebrando essa unidade através disso. Este é o pecado que lá está. Por isso ele diz, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E por isso há entre vocês muitos fracos
e doente, e vários já dormiram. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, verso 32, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então ele fala que este sofrimento também já era uma disciplina, em outras palavras, do Senhor sobre a vida daquela igreja. Então quando nós estamos aqui agora, e nós vamos fazer isso, tomar e beber, nós devemos fazer compreendendo que Cristo deu seu corpo, e é por isso que nós comemos o pão, porque o pão nos traz a memória, foi isso que Jesus disse, que o corpo dele foi dado, moído por nós, a vida dele foi derramada naquele ato na cruz por nós pecadores. E quando nós tomamos o cálice, este cálice nos traz sim também que Cristo pagou o preço com o seu sangue dos nossos pecados. E nós precisamos compreender que cada um de nós pecadores sentamos nesta mesa ciente desta realidade de que Cristo morreu em nosso lugar, morreu para que tenhamos vida, que o seu sangue derramado na cruz nos justificou do pecado. Quando cada um de nós temos essa consciência, nós comemos e nós bebemos deste ato, exatamente porque somos pecadores arrependidos, pecadores que reconhecem esta verdade, que somente através deste sacrifício nós temos salvação, e nós fazemos isso por isso em memória. Em memória significa que eu estou sempre trazendo à minha mente este ato sacrificial de Cristo, essa graça que me dá salvação. Então você, pecador, você entendeu que Cristo morreu por você, você é convidado a participar desta mesa, a celebrar a salvação que Ele ofereceu por você na cruz. Agora não podemos participar dessa mesa vivendo em divisão entre nós. É isso que Paulo está dizendo. Assim nós tornamos réu do corpo, isto é, nós ferimos o que Cristo fez. Ele nos uniu por meio do seu sangue, do seu Espírito, e nos fez um. Então nessa unidade eu quero convidar você hoje para beber e comer deste pão. Primeiramente eu quero pedir a você, feche os teus olhos. Vamos nos colocar em oração ao Senhor. Deus amado e eterno, nós te damos graças, Senhor, por esta obra tão maravilhosa que o Senhor fez por nós pecadores. Teu sangue vertido, puro, nos lavou de todo pecado. Sim, Jesus, nós somos pecadores e nos reconhecemos diante de Ti dessa forma. Falhamos, pensamos o que não gostaríamos de pensar. Nosso coração tantas vezes enganoso nos faz projetar e nos leva a fazermos aquilo que não deveríamos fazer. Nós somos pecadores, mas somos pecadores que vêm à sua mesa arrependidos e reconhecendo que estávamos condenados, mas que o seu sacrifício na cruz nos trouxe salvação. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque hoje quando nós comemos deste pão e nós bebemos deste cálice, nós reconhecemos e nos lembramos que o teu sacrifício nos purificou de todo o pecado, que o perdão que nos foi dado, Senhor, por meio do teu sacrifício, nos reconciliou com os céus, com Deus Pai, e que o teu Espírito agora em nós habita e nos mostra esta verdade. Obrigado, Deus, obrigado. É com gratidão que agora nós estaremos comendo e bebendo para o louvor do teu nome, Jesus. Amém. Convido todos então a comer e a beber.